Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus por poder estarmos aqui essa noite, com uma única finalidade: louvar o nome do Senhor. Então, como foi dito no hino que nós cantamos, todos nós devemos louvar o Senhor, todos nós devemos exaltar o teu nome. E essa noite nós estamos aqui unicamente para isso, para louvar, para exaltar, para agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de podermos cultuar o teu santo nome. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo as vossas Bíblias em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Estarei lendo do versículo 1 ao 6. Mas o sermão dessa noite eu vou me ater ao versículo 6, mas iremos ler do versículo 1 ao 6. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai que está no céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, como foi cantado essa noite, o Verbo que se fez carne habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. É nesse nome que é sobre todo nome que nos colocamos diante da tua presença, rogando que o teu Santo Espírito venha trazer o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus, para que as nossas intenções, emoções, tudo esteja voltado ao Pai para a glória do teu nome. Senhor, ministra a tua palavra em nosso coração, pois sabemos que a tua palavra é como um martelo, é como espada, que ela pode penetrar, ó Deus, ela penetra o nosso coração, a alma, e ela é capaz de discernir as intenções, ó Deus, do nosso coração. Por isso eu rogo que a tua palavra tenha primazia, ó Deus, nesse lugar, que o teu Santo Espírito faz o que lhe apraz, que é levar almas a Cristo Jesus, que o Senhor nos faça cada dia mais conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, que assim, ó Pai, a tua palavra, Deus, venha nos mudar, nos moldar, nos fortalecer, para que em tudo, ó Deus, nós venhamos glorificar o teu nome. Assim nós agradecemos a ti, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Em teu nome agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse versículo é um versículo muito conhecido, essa passagem de João 14, versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu coloquei um tema nesse sermão, e o tema é o caminho vivo e verdadeiro. Vamos para a introdução. Aqui no capítulo 13 de João, no capítulo anterior, o apóstolo João coloca no versículo 31 a palavra de Jesus, que quando ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos, Jesus revela que ainda por pouco de tempo estaria com os discípulos, mas em breve ele iria partir. E para onde ele estava indo, os discípulos não poderiam acompanhá-lo no momento. Então, o capítulo 14 começa com Jesus admoestando, exortando, encorajando os discípulos para que não pudessem se angustiar, mas somente crer nele, pois ele estava indo para o Pai e iria preparar morada para aqueles que viriam após ele. As palavras de Jesus descritas no versículo 6 foram ditas em resposta a uma pergunta de Tomé, que Tomé fez. Tomé, quando Jesus disse que estava indo para o Pai e que preparar morada, que eles iriam após, Tomé então indaga: como iremos se não
conhecemos o caminho, não sabemos o caminho para onde vai. Então, a pergunta de Tomé nesse momento revela um desejo profundo de estar com Jesus, de saber para onde Jesus estava indo, para que ele pudesse, de fato, acompanhá-lo, e tornando necessário que soubesse: mestre, eu preciso saber onde o Senhor está indo, como a gente faz para chegar lá, me explique que eu irei. Então, Jesus disse, em meio à confusão de pensamentos de Tomé e a incerteza dos seus discípulos, porque o mestre que acompanhava eles a vida inteira do seu ministério, os 3 anos, eles com o mestre diria que iria embora, que iria morrer, e que ele iria partir, e que eles ficariam sem ele aqui na terra. Então, em meio a essa confusão de pensamentos, Jesus afirma ali naquela hora que ele é o eu sou. Quando Jesus traz essa referência, eu sou o caminho, ele estava dizendo para eles: eu sou Deus. Então, em meio à incerteza, ele disse: não fique com temor, não fique com essa incerteza no seu coração, porque eu estou indo, mas irei preparar morada para vocês. Então vocês podem confiar nas minhas palavras, porque eu sou o caminho qual vocês seguirão para o céu. Eu sou a verdade que vocês devem acreditar, e eu sou a vida eterna que vocês terão comigo no céu. Então isso foi para encorajar os seus discípulos, para que pudessem crer somente no Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um grande provérbio, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso soa como um grande provérbio para nós, mas seria ainda maior, irmãos, para o judeu naquela época que ouvia isso pela primeira vez. Nele, Jesus elevou 3 grandes concepções básicas da religião judaica, porque as Escrituras diziam sobre o caminho de Deus. As Escrituras falam sobre o Deus verdadeiro, e as Escrituras falam da vida que emana desse Deus. Então Jesus diz para eles: eu sou tudo isso, tudo que as Escrituras dizem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O pastor John Piper diz algo muito interessante. Ele diz: em nosso mundo pluralista e globalizado, a crença de que Jesus é o único caminho para a salvação é considerada cada vez mais arrogante e até mesmo detestável. Em face dessas críticas, muitos recuam diante da afirmação da necessidade do mundo de conhecer Jesus e crer nele. Em nosso mundo, as pessoas não querem mais crer no Senhor Jesus. Dizer que Jesus é o único caminho que leva à salvação, o mundo, ele rejeita, ele detesta. E John Piper fala isso: porque eles recusam isso, serão condenados. Porque a única segurança do crente está se ele seguir o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Muitos dos crentes do nosso dia têm se esquecido dessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas estão dizendo ser cristãs, estar dentro da casa de Deus, mas andando em caminhos de confusão, mentira e de morte, que não é o caminho de Jesus. Estão vivendo como se nunca fossem se encontrar com Deus, mas chegará um dia que todo homem estará diante de Deus. Os homens estarão diante de Deus como seus filhos, salvos em Cristo Jesus, ou seus inimigos, condenados ao inferno. Então, nós devemos entender que Jesus é de fato o único caminho que pode salvar o homem. Então, Jesus ele diz coisas muito interessantes em 1 João. Dizem que o capítulo de João é o ápice da revelação da divindade de Deus. Então, Deus ele inspira João para escrever algo sobre o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem. Ele fala que ele é a água da vida. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ele estava o tempo todo, o Evangelho de João é para afirmar para o povo: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Não há como você ler o livro de João, o Evangelho de João, e não ver nele emanando a divindade de Deus, de Cristo Jesus, dizendo: eu sou Deus. Por isso ele diz no versículo 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nessa noite vamos começar a expor
pela parte, eu sou o caminho. Que caminho é esse? Os judeus ouviam falar muito sobre a maneira pela qual os homens devem andar no caminho de Deus. Deus disse a Moisés: você não deve desviar-se para a direita ou para a esquerda, você andará em todas as maneiras que o Senhor teu Deus te ordenou. Aí também diz para você não desviar-se-á para a direita ou para a esquerda, você andará em todas as maneiras no meu caminho. Moisés disse ao povo: eu sei que depois da minha morte você certamente irá agir de forma corrupta e há de se desviar do caminho ordenado por Deus. Mas Isaías disse: seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de vocês. Este é o caminho, andai por ele. Então, era de se considerar que os judeus haviam muito ouvido sobre o caminho. Também Isaías diz que no admirável mundo novo haveria uma estrada chamada Caminho de Santidade, e nele o viajante, apesar de ser uma alma simples, não irá se perder. Então, o Antigo Testamento todo revelava: há um caminho, há o caminho de Deus, há um caminho que se o viajante pegar ele não irá se perder. Deus, há um caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho. O que Jesus quis dizer quando ele disse para você: eu sou o caminho? Vou trazer uma experiência aqui para os irmãos, para que nós possamos entender o que Jesus está querendo dizer quando ele diz: eu sou o caminho. Vamos lá, vamos imaginar que vocês pensando que são vocês na cidade. Você vai para uma cidade que você não conhece essa cidade, uma cidade distante, e te colocam para essa cidade para encontrar tal rua. Aí você chega nessa cidade e pergunta a alguém, chega para uma pessoa e diz: como eu faço para chegar nessa rua? Aí a pessoa vai chegar para você e vai falar assim: olha só, faz o seguinte, você segue aqui reto, lá no final da rua você pega a direita, depois você pega a segunda esquerda, depois você pega a direita de novo, você vai ver uma pracinha lá no final da rua, você vai atravessar essa pracinha, vai passar pela igreja, e depois mais 2 ruas você vai quebrar a esquerda, e no quarto quarteirão à direita vai estar a sua estrada. Irmãos, no meio do caminho todos nós já estaríamos perdidos, não ia encontrar o lugar. Mas agora vamos fazer o seguinte: você chega nessa cidade, pergunta: como eu faço para chegar nessa rua? Aí essa pessoa fala: eu sei onde é, vem comigo que eu te levo lá. Então, essa pessoa nesse momento, ela passa a ser o seu caminho. Você vai ser guiado pelo que aquela pessoa conhece, você vai ser guiado pela certeza que aquela pessoa tem, que ela sabe onde é essa estrada. É isso que Jesus fala para nós: eu sou o caminho, me segue, me acompanha, eu sou o caminho para você, e eu vou te levar seguro, eu vou te levar para o céu. Então, o crente tem que entender isso, irmãos. Nós devemos se entregar a Cristo, deixar Ele tomar pelas suas mãos e confiar, porque se estamos com Cristo, nós chegaremos num lugar seguro, nós saberemos. E Ele diz, Ele foi preparar morada para nós no céu, e quando Ele diz: eu sou o caminho, então me acompanhe, que vocês chegarão no céu. Então, nós devemos confiar, irmãos, porque Jesus mesmo diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não promete estar conosco só essa noite que estamos cultuando, Ele promete estar conosco todos os dias, irmão. Poderemos ter dificuldade no caminho, mas Ele estará conosco todos os dias. Então, chegaremos seguro aonde o nosso Mestre quer que devamos estar, que é no céu com Ele. E também nós devemos entender nesse texto que o caminho é Deus. Jesus, Ele é o caminho para o céu e a paz com Deus. A semelhança de Moisés, Jesus é o único que guia o seu povo pelo caminho, que instrui o que devemos fazer e nos dá a sua lei para que possamos guardá-la no coração e assim segui-lo até a terra prometida. Jesus mesmo, Ele é a porta, a escada e o caminho pelo qual devemos se achegar a Deus. Jesus não mostra simplesmente o caminho, pois Ele mesmo é o caminho. É verdade que Ele nos ensina o caminho pela sua palavra. É verdade que Ele nos guia no caminho e nos consagrou um novo e vivo caminho.
mas tudo isso só é possível porque o próprio Cristo é o caminho. Então, Ele tem total autoridade no caminho e pode nos conduzir em segurança. Se Deus não tem outro meio de comunicação com o seu povo, a não ser o seu verbo, então o único que nós devemos se agarrar é Cristo, pois se Deus se comunica com o seu povo através dele, é através dele que nós iremos seguro para o céu. Toda a raça humana, irmãos, um dia há de se encontrar com Deus. Uns se encontrarão com o Pai amado, outros com o justo juiz que há de condená-los. Então, somente pelo verbo que se tornou carne e habitou entre nós é que nós temos acesso a esse caminho. O caminho, ele havia sido fechado, irmãos, quando Adão e Eva, eles caíram no pecado, pois o pecado, ele faz separação do Deus Santo do homem pecador. Mas através da satisfação da justiça de Deus, que foi realizada na cruz de Cristo, pois Ele morreu pelos pecadores, o Senhor Jesus abriu esse novo caminho. Quando o véu do templo se rasgou, ali estava sendo aberta a entrada do povo de Deus à presença de Deus. E Ele diz: segue-me, pois vocês estarão na presença do Pai. Então, através da morte de Cristo e pelo seu sangue derramado na cruz, nós somos purificados do nosso pecado. E podemos assim, irmãos, ter acesso à presença de Deus e se aproximar dele com confiança todos os dias, pois aquele que diz que é o caminho, ele está receptivo a nós. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós estamos na presença de Deus, pois Jesus nos leva pelo caminho na presença do Pai. Por isso que o caminho é Deus. Nós só podemos ir a Deus em oração porque Deus, Ele é o próprio caminho. Glória a Deus. E agora, eu quero trazer 3 verdades práticas acerca do caminho. Primeira verdade prática: o caminho, irmãos, ele é singular. Como diz um provérbio do antigo Império Romano, todos os caminhos levam a Roma. Naquela época, isso se encaixava perfeitamente por conta das várias estradas comerciais que ligavam ao Império Romano. Mas se tratando do caminho eterno e seguro, só há uma porta de entrada e só há um único caminho. Jesus é o único caminho, e tudo que está fora de Jesus é loucura e é caminhos de morte. Jesus, ele deixa bem claro que ele é o caminho e não os caminhos. Só existe um caminho seguro para o homem, e esse caminho é Cristo, e Ele nos revela pela sua palavra. O caminho, ele é único, e somente os que creem em Jesus e abandonam os seus pecados podem andar por esse caminho. Não pode haver, irmãos, duplicidade nesse caminho. Ou estamos no caminho ou não estamos. E uma certa vez, há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás mais ou menos, a irmã Clarissa, que está aqui, falou algo muito interessante. A gente estava conversando, o evangelista Sérgio, na casa dele, a gente conversando, e sobre as perseguições, as lutas que passam em nossa casa, em meio do ambiente de trabalho. Aí ela fala algo muito interessante, talvez ela nem lembre. Ela fala assim: o cristianismo não faz simpatizantes. Ou se tem seguidores ou perseguidores. É a pura verdade. A mensagem da cruz não é para trazer simpatizantes, e sim aqueles que seguem e entregam a sua vida a ela, ou aqueles que a rejeitam. Sabe por quê, irmãos, eu quero dizer isso? Porque aqueles que são simpatizantes, eles vão dizer: não, legal, você ser da igreja, você é um homem que parece ser bom, eu vejo suas atitudes, você ajuda os outros, mas na hora que você vai falar para ele: não, mas Deus fala, você precisa renunciar ao seu pecado, você precisa abandonar a mentira, você precisa se converter a Deus, porque Ele é o único caminho para a salvação. Não, aí é demais, não, isso aí é apelação. Eu digo isso, irmãos, que eu passei anos na igreja, indo visitar a igreja, e ouvia a mensagem e falava: nossa, que mensagem! E no final, quando o pregador, ele ia fazer o apelo, ele falava: você precisa aceitar Jesus, porque se você não aceitar, você vai para o inferno. Aí eu falava: não, aí já está apelando. Não, está apelando para o meu emocional. Irmãos, quando o Senhor converteu meu coração, eu caí de joelhos e orei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quantos anos o Senhor me livrou? Porque eu achava que era bobagem, eu achava que era besteira, eu achava que era emocionalismo.
lado de lá. E é por isso que esse caminho é singular, irmãos. Não há simpatizantes, há seguidores de Cristo que entregam a sua vida a Ele e vivem para Ele, ou aqueles que serão condenados, pois o caminho, Ele é único. Então, para andar nesse caminho, irmãos, vai lhe custar muitas vezes a popularidade, irá lhe custar promoções no trabalho, pode lhe custar uma vida fácil. Você terá que estar disposto a permanecer sozinho, às vezes, irmão, para permanecer em Cristo. Para andar nesse caminho, você precisa ter o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo, que ele diz: tendo tudo o que possuo como refúgio, como escória, como esterco, para obter a Cristo. E também poder dizer, como ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Andar no caminho, olhando para o alvo, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se o caminho que você está seguindo está na contramão dos ensinos da Bíblia, você não está andando no caminho de Deus. Você está indo para um caminho que te leva para o precipício, e o final dele é o inferno. George Whitefield era conhecido como um pregador que gostava de usar muitas ilustrações. E uma vez ele pregando a multidão, e ele estava pregando, e ele começa a falar que um homem sem Cristo é como um cego sem sua bengala, andando às margens do despenhadeiro do Grand Canyon. E quanto mais aquele cego se aproxima da ponta daquela montanha, daquele vale, ele está mais próximo de cair. E se nós formos parar para pensar, o Grand Canyon, a elevação dele é de 2.438 metros e sua profundidade máxima de 1.829 metros. O que ele está falando? A queda será mortal. Se o homem não está no caminho de Cristo, ele vai andar como cego, mas um dia ele irá cair. Pode não ser hoje. Muitas pessoas dizem: eu já fui da igreja, mas eu saí, mas um dia eu irei voltar. Uma vez eu cheguei para o jovem e falei: mas quando você sabe que será o dia que você irá morrer? Irmãos, nós não temos controle da nossa vida. Por isso a nossa vida deve ser seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, aqueles que estão cegos no caminho oposto, eles estão indo à beira do precipício, estão caminhando como aquele cego, e se eles não derem a meia volta, se voltar para Deus, eles irão cair. Se não se voltar para Deus, eles irão cair, e o seu fim será a morte. Outra verdade prática: esse caminho, ele não é um atalho. Uma vez eu estava lendo o livro Peregrino, e lá nesse livro conta a história do cristão, e conta-se que no meio da sua jornada, depois que ele largou todas as coisas que o prendia de seguir a Cristo, que ele sai correndo da sua casa gritando eternidade, eternidade, aí conta que ele começa a sua jornada, o caminho para chegar na terra prometida, e no meio do caminho ele encontra uma placa dizendo atalho, e ele vai e ele atravessa e diz: não, vou chegar mais rápido na terra prometida, vou pular esse atalho, vai ser fácil. E conta-se a história do livro que ao pular, ele é preso no calabouço de um castelo. E ali aquele homem em desespero, ele vê que o atalho levou a ele ficar preso distante do caminho. Então esse caminho, ele não é um atalho. Nós iremos passar lutas, passar dificuldades muitas vezes, irmão. O mundo pós-moderno quer que nós vivamos uma vida fácil, de coisas fáceis, tudo fácil. Mas o caminho do Senhor, muitas vezes haverá pedras, haverá coisas que farão nos tropeçar, mas Cristo estando conosco há de nos colocar de pé. Então nós não precisamos correr atrás de facilidade, nós precisamos correr de encontro à vontade de Deus. E como cristão, ele ficou preso no atalho. Nós não podemos buscar um atalho, irmão, porque o atalho vai nos levar a uma prisão que muitos não saem. Somente no caminho de Cristo nós seguiremos para o céu. E é triste que hoje, dentro da própria igreja, nós vemos muitas pessoas, irmãos, buscando os atalhos da vida. Eles não querem uma vida de oração, eles não querem ler a palavra, eles não querem viver uma vida de santidade, eles não querem ter uma renúncia dos seus pecados, e nas suas mentes é impossível que possa passar aflição. A mensagem de hoje é: você não pode passar aflição, porque a aflição é pecado.
Se o crente passar luta, ele está em pecado. Não, irmão, no caminho do Senhor haverá lutas. Sabe por quê? Porque o Senhor está preocupado com o nosso caráter. Ele está preocupado com a salvação da nossa alma. Ele não está preocupado com os nossos bens materiais. Ele está preocupado com o bem eterno, que é a alma nossa morando junto com Ele. Então, se passarmos lutas, dificuldades, glória a Deus por isso. Se passamos dificuldades, Senhor, me ajuda a entender a sua vontade e me aperfeiçoa nessa dificuldade para que eu possa servi-lo mais e mais. Então o caminho do Senhor não é o atalho, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está afirmando para o crente: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Continue no caminho, não desvie para o atalho, pois as tribulações vão vir, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E como o pastor disse hoje, em Cristo nós somos mais que vencedores, como o apóstolo Paulo disse. Então devemos crer, não devemos pegar atalho e sim seguir uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de amor à palavra de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Também, outra verdade prática, o caminho, ele é estreito. O apóstolo Paul Washer, pregando certa vez, ele diz que os pregadores erram muito em somente afirmar que a porta é estreita, mas eles negligenciam em dizer que o caminho também é estreito. As pessoas estão indo, irmãos, para o inferno, mas achando que estão indo para o céu, porque um dia levantaram a mão: eu aceitei a Jesus, mas não querem passar pela dureza do caminho, não querem passar pelo aperfeiçoamento de Cristo, não querem passar, irmãos, pelas mãos dele que há de nos moldar. Então as pessoas, elas só querem saber: eu entrei um dia nessa porta, então estou salvo. Não, o caminho também, ele é estreito. Precisamos entender, irmãos, que para andar na estreiteza do caminho, nós não podemos levar nossas bagagens, nós não podemos levar os nossos ídolos, como Raquel ao sair da casa de seu pai Labão e ir como Jacó estava levando escondidos os ídolos de seu pai. Não podemos levar as nossas vaidades e riquezas, como o jovem rico que recusou o chamado de Jesus. Nem podemos levar o nosso orgulho. Lá, irmãos, nesse caminho só há espaço para você e uma cruz. Aqueles que querem seguir a Cristo deverão levar a sua cruz. Então esse caminho só há espaço para levar a sua cruz. E não podemos, irmãos, olhar para trás como a mulher de Ló, e nem sermos como Demas, que por amor ao presente século se desviou do caminho de Deus. Para entrar no caminho, nós devemos deixar tudo por amor a Cristo. O caminho é estreito e poucos são os que entram por ele. Então, esse caminho é estreito e lá só há espaço para você e uma cruz. Ponto 2. Jesus diz que eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. O salmista diz: ensina-me teu caminho, ó Senhor, para que eu ande na tua verdade. Então, você andando no caminho do Senhor, você estará andando na verdade dele. E também diz o salmista: escolhi o caminho da verdade, em Salmo 119, 30. Muitos homens, irmão, têm nos dito a verdade, mas nenhum homem jamais encarnou a verdade. Há uma coisa muito importante sobre a verdade moral: o caráter de um homem realmente não afeta o seu ensino de geometria, de matemática, de astronomia, português, e o caráter desse homem não influencia, o seu conteúdo. Mas se esse homem se propõe a ensinar a verdade moral, seu personagem, o seu caráter faz toda a diferença no mundo. Um adúltero que ensina a necessidade da pureza é mentiroso. Um ladrão que ensina o valor da generosidade é um mentiroso. Uma pessoa soberba que ensina a beleza da humildade está mentindo, irmãos. Uma criatura que é irada, que ensina a beleza da serenidade, ele também é um falso. Mas uma pessoa amargurada que ensina a beleza do amor, ele é obrigado a dizer que ele é ineficaz no seu ensino, porque o seu exemplo mostra totalmente o contrário. E as pessoas não podem seguir um ensino de uma pessoa que não pode comprovar pelos seus atos. Mas, irmãos, uma verdade moral transmitida nos seus atos e servida como exemplo, essa nós devemos seguir.
E o único que pode nos transmitir uma verdade moral é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode transmitir a verdade moral, que nos ensina de um exemplo máximo, é o Senhor Jesus Cristo. Muitos homens poderiam te falar para nós: eu te ensinei a verdade, mas somente Jesus pode dizer: eu sou a plena verdade de Deus, e tudo que eu digo é a verdade, pois eu sou a verdade para todos. Então, só Jesus pode afirmar que Ele é a verdade. A tremenda coisa, irmão, sobre Jesus não é simplesmente que a declaração da perfeição moral se encontra o pico nele, mas é o fato da perfeição moral se realizar completamente nele. É nele. Se nós, isso que eu quero trazer para os irmãos, se nós temos uma moral, se nós temos um caráter, é porque a plenitude está nele, é obra dele. Tudo de bom no homem é de Deus, irmãos, não é nosso, é de Deus, e em tudo nós devemos glorificar a Deus. Se alguém te elogiar no seu trabalho, sabe o que tem que ser feito? Glória a Deus, porque eu sou assim por causa dele, porque o bem procede de Deus, e somente Ele pode exemplificar isso. Também, o outro ponto, quero dizer que essa verdade, Jesus disse que é verdade, e essa verdade, ela é absoluta. Vivemos em uma época do relativismo. Aquilo que eu entendo como a verdade, essa será a minha verdade, mesmo que seja diferente do que outro possa crer como verdade. Cada um entende um conceito de verdade como bem quiser. Para o mundo não há mais absolutos, não existe um padrão moral a ser seguido. Por exemplo, irmãos, nós temos vivido uma grande luta no meio cristão por conta das coisas que estão sendo regularizadas, tentando ser regularizadas na Câmara dos Deputados, essas questões acerca de ideologia de gênero, né, que querem, o mundo quer dizer que o menino, ele não tem direito de ser chamado de menino, né, porque na concepção dele, ele que tem que decidir o que ele é. Então, aconteceu numa cidade do Rio Grande do Sul que um prefeito, ele foi na escola, pela graça de Deus, ele saiu arrancando todas as placas do banheiro que diziam que tanto o menino como o menino, ele escolheria qual banheiro ele queria usar. Ele dizia: não, aqui nessa cidade não, porque há uma verdade, e essa verdade é a palavra de Deus, o absoluto, ele é a Escritura, irmãos. Assim como a verdade, como a falsidade como a verdade se opõe à falsidade, ao erro, a doutrina de Cristo, ela é uma doutrina verdadeira. As palavras de Jesus é a verdade indiscutível de Deus. Quando procuramos a verdade, nós não precisamos aprender nada além da verdade que está em Jesus Cristo, está revelada onde? Na palavra de Deus. Então, como aprendemos hoje pela manhã, Jesus Cristo, Ele é a palavra viva, nós ouvimos aqui essa manhã. Então, somente Ele pode nos ensinar a verdade prática. Somente Deus pode ensinar a verdade que o seu povo tem que seguir. Somente Deus pode ensinar em Cristo Jesus, nos ensinar que tudo que devemos fazer deve ser seguido aos padrões da Bíblia Sagrada. Cristo é a verdade que é poderosa para destruir todos os conceitos, irmãos, dos filósofos como Aristóteles, Platão, Foucault, Nietzsche, Karl Marx, ou qualquer outro filósofo, cientista, socialista, teólogo liberal, ou qualquer um que se opõe às palavras de Jesus. Jesus, a verdade dele quebra todos esses conceitos. Porque, irmãos, não crer na verdade de Jesus Cristo, não crer na palavra de Jesus, é uma escolha moral do homem. O homem escolhe não crer, irmãos. Sabe por quê? Porque a natureza evidencia que há um Deus. O universo evidencia para nós que há um Criador. Uma vez eu li certo livro que contava acerca de um besouro. Esse besouro, a fêmea, ela não tinha um chifre na ponta, né, do nariz, e o macho tinha. Aí conta o cientista que ele pesquisando esse inseto, ele comprovou que o macho, ele cavava 10 milímetros mais baixo, e a fêmea não. E esse homem ímpio, e ele falou: mas como isso? É um cristão, disse para eles: você não está vendo
que é o agir de Deus, porque ele precisa, para ele mudar, acontecer a metamorfose nele, ele precisa estar todo imerso na areia. Então, como um besouro pode ter consciência disso? É porque é um Criador que coloca isso. Você precisa ficar mais 10 milímetros abaixo. O universo comprova, irmãos, porque se a Terra estivesse 1 grau a mais próximo do Sol, estaríamos todos queimados, não haveria vida. E se estivesse 1 de distância, estaríamos todos congelados. Olha a simetria das coisas. Isso mostra o quê? Há um Criador, há um sustentador. Uma vez certo homem perguntou ao seu professor, foi professor de geografia que se dizia ateu. Ele disse: professor, mas tudo bem, eu quero que o senhor me explique como o planeta Terra, na proporção que tem, o peso que tem, como ele fica imerso sobre o nada? Aí o professor abaixou a cabeça e não respondeu nada. Porque a resposta disso é que Deus sustenta, e essa verdade é absoluta, e ninguém pode contestar a verdade de Deus, porque o que Deus diz é a verdade. Por isso Cristo diz: eu sou a verdade. Então nós devemos crer plenamente, irmãos, na verdade que vem somente do Senhor. Jesus, ele deixa isso bem claro aos seus discípulos, que aqueles que o seguissem e andassem no caminho que é ele, Jesus, não ficariam enganados, andariam na verdade. Cristo afirmava que tudo o que ele ensinava era a mais pura verdade, e admoestava os discípulos que somente ele é verdade. Eles precisavam crer nele, pois o que os fariseus ensinam, os escribas ensinam, que não se enquadra nas escrituras sagradas, é mentira, porque somente quem segue a Cristo pode andar na verdade. Quem não conhece a Cristo não anda na verdade. Jesus é a verdade, é a essência da verdadeira religião que o coração do homem requer. Sem ele, o mais sábio e incrédulo, ele tateia em densas trevas e nada sabe a respeito de Deus. E não saber o correto a respeito de Deus é estar fadado a estar errado em tudo que faz. Jesus, ele é o absoluto, a sua palavra é o absoluto, a verdade absoluta de Deus é Cristo Jesus. Então, devemos confiar unicamente na sua palavra, e devemos entender por que a palavra de Deus é a verdade, como Jesus disse. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus também diz aos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E João 14:6, Jesus disse: eu sou a verdade. Então Jesus, ele é tanto o libertador da sua igreja, como também a palavra, o verbo encarnado que a sua igreja deve seguir. Todas as escrituras nos ensinam acerca de Cristo, a criação do mundo, a promessa do Salvador, a aliança com Abraão, os sinais na retirada do povo da terra do Egito e no deserto a caminho da terra prometida, os profetas. Tudo isso anunciava uma única verdade de Deus, que foi completamente revelada ao seu povo em Cristo Jesus, como diz Hebreus 1. Irmãos, todas as coisas que não são de acordo com a doutrina de Cristo é mentira. Tudo aquilo que não se sustenta no crivo da palavra é engano. Por isso, a bússola do cristão é as Escrituras. Aonde o cristão deve seguir no caminho é olhando para a lei de Deus, meditando nela dia após dia, pois ele nunca estará enganado, estará andando no caminho da verdade. A Bíblia não é apenas um livro que contém a verdade de Deus, ela é a plena verdade de Deus. Esse livro não é de autoria humana, o autor desse livro é o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo e verdadeiro. O homem, ele não pode basear a sua fé, irmãos, no que a televisão diz, no que os jornais diz, no que a internet diz. O homem não pode acreditar no que o mundo diz, porque no mundo não pode haver conhecimento da verdade, se não for a verdade revelada por Jesus, pois ele nos revelou na tua palavra. Somente que a Bíblia tem o poder do Espírito Santo para nos revelar a verdade que é Jesus, e que ele é Deus, o Filho unigênito, o Criador de todas as coisas, que deixou o seu trono no céu e desceu na terra, se tornou um homem e nasceu de uma virgem, foi concebido do Espírito Santo e teve uma vida irrepreensível, e ele padeceu pelos nossos pecados e morreu numa cruz,
e levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e recebeu o castigo que era para nós, o justo que morreu pelos injustos, o santo que se fez pecado, que morreu por nós, e que até hoje intercede por nós, pois Ele é juiz de vivos e mortos. Ele é o nosso advogado, que nos defende todos os dias na presença de Deus. A verdade absoluta é que nem o céu, nem a terra, nenhum outro lugar existe um nome dado entre os homens ao qual possamos ser salvos. Somente no nome de Jesus, que é a verdade plena de Deus, que podemos ser salvos. Glória a Deus. Jesus, Ele também diz, ponto 3, que Ele não somente é o caminho, não somente é a verdade, mas Ele diz: eu sou a vida. Jesus tinha dito aos seus discípulos que Ele haveria de morrer. Com certeza, naquele momento, os seus seguidores ficaram atemorizados com a ideia de viver no mundo sem o seu mestre. Mas logo Jesus diz palavras de encorajamento, que encorajam a sua igreja até hoje, garantindo que Ele é a vida, e aquele que tem a vida não precisa ter medo da morte. Jesus é a vida, o perdão e a vida eterna do pecador, a fonte da vida espiritual e da santidade, a certeza da ressurreição do crente. Aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Aquele que permanece em Jesus, a semelhança do ramo da videira, produz em abundância. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus é a fonte de toda a vida da alma e do corpo. Uma vez, um casal contando acerca do seu filho, ele chegou numa casa e, conversando com a família, perguntaram: onde está o seu filho? Ela falou: meu filho está no campo missionário. Está no campo missionário e ele foi preso por amor a Cristo. E perguntaram, e uma coisa eu tenho certeza: ele jamais negará. Meu filho vai morrer, eu sei que ele vai morrer, mas ele não vai negar o Senhor Jesus Cristo, pois ele sabe que a vida dele pertence a Cristo, e que se ele negar o seu Senhor, não há vida, aí há morte. Então, aquele casal contava isso com a certeza, com a fé, que mesmo perdendo o filho pelos perseguidores de Cristo, eles saberiam que ele estaria vivo eternamente com o seu Senhor. E isso acalmava o coração dele e dava esperança. É assim que a palavra de Deus, que Cristo disse que Ele ia preparar uma morada para nós, deve acalentar o nosso coração, deve nos fortalecer, porque, irmão, mesmo que venha a morte, nós teremos vida. Olha que coisa maravilhosa! Mesmo que venha lutas, mesmo os irmãos que estão morrendo com tiro, morrendo preso, queimados, mas eles têm a certeza que depois disso há o quê? A vida. O mundo pensa que nós saímos dessa terra aqui só a morte, tristeza e dor. Para o mundo há mesmo, mas para nós há o quê? Alegria, gozo, paz. Não há mais lágrimas, não há mais choro, não há mais luta. Há só vitória com o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. E é isso que Cristo transmite para nós: em mim vocês terão vida, estando em mim vocês terão vida, porque eu dei a vida por vocês, e é por isso que vocês têm direito a essa vida. Então, Jesus, Ele é a vida, o Filho de Deus que se fez homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus, e nisso nos deu herança da vida eterna. Jesus, Ele se tornou aquilo que somos, se tornou pecado, para que pudesse fazer de nós aquilo que Ele é: justo, santo. A vida que temos é de total direito do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos, irmãos, por nós mesmos. Nós não vivemos por nossa vontade, para fazer as coisas como bem entendemos. Nós vivemos pela vontade daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E se você não seguiu esse caminho, se você não tem a certeza dessa vida, se renda a Ele, porque hoje mesmo essa vida estará contigo. Ele nos disse que Ele é a vida. Ele dá essa vida para todos que nos seguem e nos dá a segurança de que jamais morreremos na perdição, e sim viveremos para a glória eterna com Deus. Amém? Em João 17:3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro,
e é Jesus Cristo aquele que tu enviaste. Então, a vida, irmãos, é conhecer a Deus. A vida é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador da vida. Por isso que a plenitude da vida está nele. Porque é impossível conhecer a vida se não for através de Cristo. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Como diz Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso, irmãos, porque somos de Cristo é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, com a vida, não é apenas a existência, que aliás ela é eterna para todos. Jesus, ele é a plenitude da vida em perfeita realização com o propósito de Deus. Jesus é a vida, pois nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E eu quero trazer um exemplo acerca da minha vida, que já alguns irmãos que me conhecem sabem desse exemplo. Certa vez, irmãos, logo no início da minha caminhada cristã, quando o Senhor me converteu, eu lembro que um homem muito rico foi na minha casa, e na época eu era envolvido com futebol, era jogador profissional, e esse homem foi lá em casa e era conhecido da minha família, e esse homem tinha um belo apartamento ali em Camburi, tinha muito dinheiro, dono de facção, de roupas, tinha muita coisa. E esse homem foi conversar comigo, e ele é sogro do meu primo, e ele falou: e aí, como é que está o futebol? Eu falei assim: não, eu abandonei o futebol. Ele falou: você abandonou o futebol? Por que você abandonou? Eu falei assim: eu conhecia Jesus. Aí ele falou assim: mas como? Eu conhecia Jesus, e minha mãe não aceitava, e ela ficou triste naquela hora que ele falou isso. Ele: não, peraí, eu conheço um treinador que ele está lá em Dubai, e ele é muito meu amigo, e eu vou te levar para lá. Ele falou assim: mas sabe o que você tem que fazer? Deixa a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é muito rigorosa. Não abandone naquele momento que o Senhor no meu coração. O mundo quer te tirar de Jesus. E eu falei: não, nunca me apartarei do meu Senhor Jesus Cristo. E aquele homem: você vai perder isso. Minha mãe: que isso? É muito dinheiro. Eu falei: nenhum dinheiro pode comprar o que eu estou vivendo hoje. Posso passar fome, posso ficar desempregado, posso perder todo o dinheiro que eu conquistei na minha vida, mas eu obtive o quê? O bom tesouro, Cristo Jesus. E aquele homem foi embora da minha casa. Passamos poucos dias, irmão, em seu apartamento rico, cheio de coisa. Aquele homem teve um infarto fulminante, caiu e morreu. Cadê, irmãos, o dinheiro? Cadê a vida de regalias? Serviu para quê, irmãos? O caminho daquele homem foi a morte, foi o inferno. O nosso caminho, mesmo nas lutas, mesmo na dificuldade, mesmo perdendo dinheiro, deve ser o quê? Seguir a Cristo, pois nele há vida, há nele a esperança, nele há socorro, pois ele é a plena vida. Nós não podemos ter, irmãos, essa vida por preciosa. Temos que entregar tudo o que temos ao Senhor Jesus Cristo. E como ele diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Devemos perder os prazeres desse mundo para obter a Cristo, e isso encontraremos a vida. Um homem que entendeu o sentido da vida foi o apóstolo Paulo, que disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Ele também diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. E 1 João 5:12 diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim, irmãos. Quem tem o Senhor Jesus Cristo tem a vida. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo não tem a vida, pois Ele é a única vida para salvar o seu povo. Também Jesus, ele disse que ele é o caminho para o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho ao Pai. Essa é uma afirmação poderosa do caráter exclusivo de Cristo como caminho para a salvação do homem. Propor, afirmar outros caminhos é iludir as pessoas e desfazer a necessidade da encarnação e redenção de Jesus. O homem caído, ele deve ir até Deus como um juiz, mas não pode ir até Ele como um pai, senão
por intermédio do Senhor Jesus Cristo como mediador. Nós não podemos cumprir o dever de ir até Deus com arrependimento e adoração sem a graça de Cristo e a obra do seu Espírito Santo. Nem podemos obter a felicidade de ir até Deus como nosso Pai, senão pelo mérito e pela justiça de Cristo alcançada na cruz. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão de fé, e Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sacerdote que intercede por nós. Então, devemos entender que entre a terra e o céu há um grande abismo. Lá embaixo desse abismo há um inferno, e o inferno está de boca aberta querendo devorar aquele que está longe de Jesus. Somente Jesus, o Filho de Deus, pode levar o homem salvo e seguro para o céu. Confia nele, põe os seus olhos nele, então você se encontrará salvo e seguro nas mansões celestiais. O único caminho que temos é Cristo Jesus. O homem jamais poderá ir a Deus pelos seus esforços. Não é a boa ação do homem que vai levá-lo ao encontro de Deus no céu. Somente Cristo é o nosso caminho para o céu, porque toda obra Ele consumou na cruz. Ele disse: está consumado. A obra para salvar o meu povo eu consumei, Pai, na cruz, e por isso o Senhor pode aceitá-los. Nós só somos aceitos para Deus por conta de Cristo, porque lá naquela cruz Ele morreu por nós. Ele foi o nosso substituto. Ele levou sobre si o nosso pecado. E quando Deus olha para Cristo, Ele estava olhando para o nosso pecado que estava sobre o seu Filho. E é por isso que por Ele, irmãos, nós podemos ter vida, pois Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos dando a prova da vida eterna e da salvação nele, pois Ele foi para o céu e disse: eu levarei vocês após mim. E devemos confiar plenamente que Jesus, Ele é o único caminho que temos para Deus. Só nele nós vemos só em Cristo nós vemos como Deus é. E só Ele pode levar os homens à presença de Deus, sem medo e sem vergonha, porque Ele é Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Iremos concluir esse sermão. Sempre aceitemos e defendamos essas doutrinas. Estar a cada dia andando em Cristo, sendo Ele o nosso caminho, crer plenamente nele como verdade e viver em Jesus todos os dias da nossa vida. Assim nós seremos verdadeiros crentes e seremos completamente preparados para aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus. Cristo, Ele é o caminho e a verdade e a vida. Isto é, Ele é o princípio, o meio e o fim. Neles nós devemos iniciar, prosseguir e terminar aqui para viver uma vida com Ele na eternidade. Como a verdade, Ele é o nosso guia do caminho. Como a vida, Ele é o fim principal desse caminho. Jesus é o caminho vivo e verdadeiro. Existe verdade e existe vida no início desse caminho, assim como existe vida no final desse caminho. Ele é o verdadeiro caminho para a vida, o único caminho verdadeiro. Os outros caminhos podem até parecer corretos, mas o final deles é morte, é confusão. Então, só devemos olhar para Cristo e segui-lo, pois somente Ele pode nos levar a uma vida eterna. O caminho, irmão, devemos entender isso. Ele não nos isenta das provações, Ele não nos isenta das dificuldades, das fraquezas. Todas essas coisas estão sujeitas ao povo de Deus, mas ao entrar no caminho nós devemos ter toda a certeza que estamos indo rumo a uma eternidade de paz. Isso não pode sair do nosso coração. Podemos ter luta, mas não pode tirar do nosso coração a certeza que estamos indo para um caminho de paz na eternidade. E assim entregarmos completamente a Cristo. Nós devemos agarrar-se, irmãos, essa verdade. Se agarrar na verdade das Escrituras e dizer: Senhor, eu não largo essas verdades por nada, pois eu sei que se eu largar isso eu estou perdido. Eu sei que se eu se afastar dessa verdade eu estarei morto. Então me ajuda, Senhor, a prosseguir agarrado a Ti nessa verdade e jamais me apartar de Ti. Então esse deve ser o nosso pedido. Senhor,
me guie, me ajuda. Eu sei que o caminho vai ser difícil, nós teremos luta, mas não me deixe se afastar do teu caminho, pois eu sei que o caminho fora de ti é de morte. Eu sei que o caminho longe de ti é de confusão, mesmo que venha dinheiro, mesmo que venha muitas amizades, mas isso só vai cobrir dos meus olhos o que é o fim, e o fim disso é estar perdido, o fim disso é estar distante do meu Deus. Irmãos, e sabe algo muito interessante que nós devemos colocar em nosso coração? Sabe qual deve ser a maior preocupação do crente? A maior preocupação do crente não é você assim: Senhor, eu não posso pecar porque eu irei para o inferno. Senhor, eu não posso pecar porque eu não estarei no céu. Nós devemos pensar: Senhor, eu não posso pecar porque eu não posso viver longe de Ti. Esse deve ser o pensamento do crente. Nossa, Senhor, eu não posso viver longe de Ti porque eu não consigo. Então isso deve estar no nosso coração. Isso deve estar no nosso pensamento, que sem Cristo nós não podemos viver. Então, Senhor, não me deixe pecar, não me deixe afastar, porque eu não posso, eu não tenho vida longe de Ti. Como Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então nós devemos entender plenamente, irmãos, Cristo é tudo. E enquanto não entendermos que dependemos totalmente dele, estaremos cegos, sem rumo, perdidos e nunca conheceremos o caminho. Precisamos com urgência, irmãos, subverter o nosso pensamento. Se você não conhece a Cristo, você precisa com urgência, é urgente, pois nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos o que há de acontecer quando saímos na rua, nós não sabemos. A minha esposa, onde os pais dela moram, ontem saiu um homem no meio da rua, numa facção criminosa, um menino que estava indo comprar um pão para a sua mãe, e a mãe no portão vendo o menino atravessar a rua para comprar um pão. A facção criminosa de outro bairro chegou lá e falou: eu vou matar, se não tiver bandido eu mato qualquer um que encontrar na frente. E matou um garoto de 14 anos, irmãos. Então tudo pode acontecer, mas se nós estivermos com Cristo, pode vir a morte, mas tem a vida. Nós não podemos sair da igreja sem essa certeza que nós temos vida em Cristo Jesus, e nós já estamos seguros nele. Então nós devemos, irmãos, ter a nossa esperança unicamente em Jesus Cristo. Para finalizar, que Cristo seja o caminho pelo qual seguiremos, que Cristo seja a verdade que sempre iremos acreditar e pronunciar, que Cristo seja em nós a vida, e que nós possamos morrer e tornar a viver eternamente por Cristo Jesus. Vamos orar.